Olá, pessoal, bem-vindo a mais essa aula de estatística descritiva. Vou continuar discutindo sobre distribuição de frequências e histogramas, e como indicação estou deixando o capítulo 3 do livro de estatística do Martins e o capítulo 6 do livro de estatística do Montgomery. Vamos descobrir como calcular uma distribuição de frequência para variável quantitativa discreta quando há uma grande variação nessas variáveis ou quando eu tenho uma variável quantitativa contínua. A primeira coisa que precisamos para definir essa distribuição de frequência é determinar qual a amplitude total dos nossos dados. Caso não lembre, reveja minha videoaula sobre amplitude. Em seguida, precisamos determinar qual o número de classes dentro da nossa tabela de distribuição de frequências. Chamaremos esse número de classes de K. Para citar como exemplo, quando a gente teve na nossa videoaula anterior uma pesquisa sobre fumantes e como respostas tínhamos sim e não, tínhamos aqui na nossa tabela de distribuição de frequência duas classes. Quando analisamos a pesquisa sobre o número de irmãos, percebemos que tínhamos pessoas com 0 irmãos, 1 irmão, 2 irmãos ou até 3 irmãos. Tínhamos aqui 4 classes, 0, 1, 2 e 3. Agora, quando a nossa pesquisa é uma pesquisa com variável quantitativa e há uma grande variação nas respostas, ou quando nós estamos analisando variáveis quantitativas contínuas, precisamos ter um critério para definir o número de classes que essa tabela de distribuição de frequência terá. Em geral, esse número de classes depende do tamanho da amostra. Se o tamanho da amostra é pequeno, teríamos aí no máximo 5 classes. Agora, se o tamanho da amostra é muito grande, o número de classes, em geral, é definido a partir da raiz quadrada do tamanho da nossa amostra. A raiz quadrada de n, sendo n o tamanho da nossa amostra. Em geral, as classes, quando o tamanho da amostra é muito grande, são definidas a partir de um intervalo. Nós vamos chamar aqui de h. O tamanho desse intervalo, ou seja, a amplitude desse intervalo, é definido pegando a amplitude total, que nós definimos aqui, dividido pelo número de classes que nós definimos aqui. Vejamos como exemplo classes do tipo valores que vão de 10 até 14, de 14 até 18 e assim sucessivamente. Ora, podemos observar que essas classes representam um intervalo que vai de um valor até outro. Intervalos que são do mesmo tamanho. Ora, essa amplitude dentro dos intervalos, geralmente, é calculada dividindo a amplitude total, que foi definida aqui inicialmente, pelo número de classes, que foi definido aqui a depender do nosso tamanho da amostra. Antes de fazermos um exemplo, vale a pena observarmos que, em geral, utilizamos alguns símbolos para representar esses intervalos em nossas tabelas de distribuição de frequência. Esse símbolo fechado à esquerda e aberto à direita, esse símbolo aberto à esquerda e fechado à direita, esse símbolo aberto à esquerda e à direita, e esse símbolo fechado à esquerda e à direita. Vejamos como exemplo esse exercício proposto pelo Montgomery, página 27. Alunos de um curso de graduação de engenharia reportaram suas alturas aproximadas em polegadas. Os dados estão apresentados a seguir, são esses aqui os nossos valores. Construa um histograma de frequência e comente importantes características que você observe. Lembrando que o histograma de frequência é um gráfico que construímos a partir da tabela de distribuição de frequência. Dessa forma, a primeira coisa importante é construirmos a tabela de distribuição de frequência para colocarmos em um gráfico chamado histograma de frequência. Para a resolução desse exercício, eu vou utilizar a planilha eletrônica Excel. Inicialmente, os dados foram colocados aqui na coluna A. Não há uma necessidade, como foi colocado aqui, dos dados estarem em ordem crescente.
Em seguida, precisamos calcular o tamanho da amostra. O tamanho da amostra, obviamente, está na nossa última linha. A última linha é linha 37. Mas podemos usar também a forma de contagem de números dentro da nossa coluna. Conte na coluna A. São 37 valores o tamanho da nossa amostra. Posteriormente, precisamos encontrar o número de classes. Utilizei aqui a fórmula de raiz. O número de classes K, quando o tamanho da amostra é maior, o número de classes é definido pela raiz do tamanho da amostra. Foi o que eu utilizei aqui. A raiz do tamanho da amostra, que é 37. Em seguida, pegamos o maior valor, número 69, pegamos o menor valor, número 59, e calculamos a amplitude. 59 menos 69, o valor da amplitude é de 10 polegadas. Em seguida, calculamos a amplitude da classe. A amplitude da classe, pegamos o valor da amplitude e dividimos pelo total de classes. Como deu um valor quebrado, arredondamos para 6 classes. Então, a nossa amplitude dentro de cada classe é definida por 10 dividido por 6, que dá 1,66667. E vamos arredondar para 1,7. Agora, precisamos, então, definir as nossas 6 classes. A primeira classe vai de 59 até 67. Peguei o valor 59 e somei com 1,7. A segunda classe vai de 60,7 até 62,3. Mesma coisa. Peguei o valor 60,7, somei 1,7 e fui fazendo sucessivamente para cada classe. Temos, assim, as nossas 6 classes. A primeira classe que vai de 59 até 60,7, a segunda classe que vai de 60,7 até 62,3, a terceira classe de 62,3 até 64 e assim sucessivamente até 69. O nosso intervalo de valores vai de 59 até 69. Calculamos assim a frequência absoluta. Eu utilizei aqui a fórmula CONT-SIS, que conta o número de valores dentro de cada intervalo. Peguei, então, aqui nesse intervalo, temos 2 valores, nesse intervalo temos 4 valores, e assim sucessivamente. Temos ao todo aqui, da nossa frequência absoluta, uma soma de 37. Em seguida, calculamos a nossa frequência relativa. Essa frequência relativa é o valor da frequência absoluta dividido pelo tamanho da amostra. 2 dividido por 37, 5,4. 4 dividido por 37, 10,8. 6 dividido por 37, 16,8. E assim sucessivamente. Temos aqui um total da nossa frequência relativa de 100%. Por fim, construímos o nosso gráfico de histograma, onde eu tenho aqui os valores absolutos em colunas e os valores relativos em linha. Esse é o histograma de frequência que foi construído a partir dessa nossa tabela de distribuição de frequência. Aqui é a nossa tabela de distribuição de frequência. Como resumo, podemos perceber que a distribuição de frequência e o uso de gráficos de histogramas é mais fácil porque resumem de uma maneira mais compacta os nossos dados. Dessa forma, a distribuição de frequência e os histogramas são geralmente mais fáceis de interpretar os dados do que quando eu tenho os dados num conjunto de uma tabela sem estar agrupados na forma de frequência. Uma outra grande vantagem do uso de distribuição de frequências e histogramas está no fato de que eles podem ser usados também para dados qualitativos ou categóricos.
Ok, pessoal? Espero que tenham gostado dessa videoaula e até a próxima.